Bem, começando mais um vídeo, eu vou falar um pouco do livro do Davi Flusser. O livro se chama Jesus. O Davi Flusser é um judeu ortodoxo, trabalhou na tradução, trabalhou nos manuscritos do Mar Morto, era um dos maiores entendidos em literatura rabínica. Não sei exatamente o período da literatura rabínica, mas ele conhecia do século I a.C. até o século IV, mais ou menos. Ele conhecia todos os textos, qualquer um em hebraico, aramaico, grego, qualquer coisa que fosse encontrado sobre o texto escrito por judeus e sobre o judaísmo, ele conhecia. Ele organizou toda a literatura rabínica desse período e recebeu um prêmio importantíssimo por esse feito. Ele é uma pessoa muito respeitada no meio acadêmico. Ele faleceu em 2000, se não me engano, ou 2001. Ele era uma pessoa muito respeitada no meio acadêmico e até hoje muito honrada entre os judeus pelo trabalho que ele fez. E era considerado uma pessoa muito exótica, porque sempre que alguém descobria algum manuscrito, algum papiro, ele pegava esse papiro, vamos supor que estava escrito em hebraico, e como ele conhecia bem a língua do primeiro século, primeiro século antes de Cristo, primeiro século da era cristã, segundo, terceiro, quarto, ele conhecia bem as línguas desse período. Então ele pegava um texto, se tivesse escrito em hebraico, ele traduzia para o grego, traduzia para o aramaico, mas para o grego e o aramaico desse período. E ele fazia isso com o objetivo de descobrir se aquilo era cópia de um outro texto, se era tradução de um outro texto, se serviu de base para um outro texto. Então ele era considerado excêntrico por causa dessa atividade, né? Encontrava um texto grego, traduzia para o hebraico e para o aramaico, usando as regras gramaticais e o vocabulário da época, para poder traçar paralelos entre textos. E ele traçou paralelos dessa forma de vários textos, que se ele não tivesse traduzido, ficaria difícil de encontrar esses paralelos. Atualmente, me parece que na academia, nos estudos mais aprofundados, isso é feito, né? Quando se encontra um manuscrito, traduz ele para línguas antigas para tentar encontrar algum paralelismo, ou se ele foi utilizado em outro texto, coisas desse tipo. Então, Davi Flusser, muito provavelmente, foi o maior entendido sobre os escritos rabínicos, o maior especialista sobre os períodos, sobre esses escritos. Bem, e como os evangelhos, o que nós chamamos de Novo Testamento, também é um livro escrito por judeus, ele também leu, também se interessou, e teve um certo interesse na figura de Jesus, e escreveu um pequeno livro em 1968, eu acho. 1968, ele escreveu um livro pequeno chamado Jesus, mas depois, nas décadas seguintes, com as novas pesquisas sobre o Jesus histórico, ele reescreveu esse livro e acrescentou, acho que 4 capítulos, reescreveu o livro inteiro, mas fez questão de acrescentar mais 4 capítulos de autoria dele, né? Capítulos sobre Jesus, sobre pesquisas recentes, novas assim, até o ano 2000. E relançou o livro em 99, ele morreu em 2000, né? Eu acho que ele lançou um livro um ano antes de morrer, ou alguns meses antes de morrer,
esse livro atualizado foi lançado. Agora é bem interessante ler esse livro e ver as conclusões dele. E ele fala algo importante e que tem que ser levado em consideração, pelo que eu vejo na internet, os grandes entendidos sobre Jesus histórico, está todo mundo fazendo, os ateus, todos oriçados, fazendo vídeos sobre Jesus nunca existiu, Jesus analfabeto. Então, acho que seria interessante ler esse livro, né? Pelo que ele percebe, bem, o Davi Flusser, ele descarta o Evangelho de João. Ele considera o Evangelho de João já uma elaboração teológica. Isso está errado, né? Nesses últimos 20 anos já fizeram descobertas importantes sobre o Evangelho de João, mas isso eu comento em outro vídeo. Mas ele descartou o Evangelho de João. E, para ele, o Evangelho que mais retrata, mais se aproxima do Jesus histórico é o de Lucas. E Marcos, ele não tem grande apreço pelo Evangelho de Marcos, ele acha que Marcos é um antissemita. E o Evangelho de Mateus, quando segue o Evangelho de Lucas, ele diz que Mateus está indo bem, né? Quando segue o Evangelho de Marcos, está indo mal. E aquilo que é próprio do Evangelho de Mateus, ele também acha interessante. Mas a base dele é o Evangelho de Lucas, mas não só isso. Todos os escritos rabínicos do século I, que vai... Bem, no ano 70, Jerusalém foi completamente destruída, acabou a guerra entre romanos e judeus, então os escritos continuaram acontecendo na diáspora, mas no período em que Jesus existiu, talvez entre 10 anos de Cristo até 40 depois de Cristo, nesse período, 42, né, ele conhecia Davi Flusser conhecia a tradição rabínica, e ao ler os evangelhos, ele percebe que Jesus sabe muito bem o que é a tradição rabínica. Os textos que aparecem entre os grandes judeus da época, Jesus está discutindo aquelas questões. Ele sabia, e sabia muito, não era pouco, não. Então, Davi Flusser nunca teve dúvida de que Jesus era alfabetizado, é óbvio, que ele sabia ler muito bem o hebraico, e não só isso, ele leu não só o que nós chamamos de Antigo Testamento, mas leu também os escritos da época, que depois foram reunidos e editados, mas bem mais para frente. E ele conhecia também a tradição oral. Tem muitas falas de Jesus que remetem à tradição oral dos rabinos. E outros detalhes que refletem discussões de rabinos escrito em grego. Então, Jesus, com quase toda certeza, sabia grego, sabia ler grego. Mas isso aí, ou melhor, eu falei besteira, com quase toda certeza não. Talvez, pode ser que Jesus sabia ler grego, mas hebraico sem a menor sombra de dúvida. Jesus era considerado, o Davi Flusser considera Jesus um grande rabi, e que estava no meio dos outros rabinos, conversando questões da religião judaica de forma muito profunda, mas a pregação de Jesus para os judeus é inaceitável. É inaceitável no ponto quando ele permite os discípulos trabalhar no sábado, isso é inaceitável. Também é inaceitável quando ele se coloca na mesma altura da Bíblia, quando ele diz assim: está escrito na Torá tal coisa, eu, porém, vos digo essa outra coisa. É como se ele estivesse dizendo: se a Torá foi revelada por Deus, Deus disse isso, mas eu estou dizendo para fazer aquilo. Ele está se colocando na mesma altura de Deus. Isso para judeu, isso é inaceitável, né? Para o Davi Flusser, que é um judeu ortodoxo, também era inaceitável
apesar de toda a simpatia que ele sente por Jesus, não aceitava uma coisa dessa. Então, em primeiro lugar, Jesus era alfabetizado. Isso é porque eu estou vendo muitos vídeos na internet dizendo que ele era analfabeto. Bem, vamos ter que explicar isso aí melhor, né? Então, Jesus ele era alfabetizado, talvez sabia ler em hebraico, talvez também em grego, e conhecia bem as discussões da época. Então não há a menor sombra de dúvida que Jesus era um sábio. O Davi Flusser, ele pega o testemunho de Flávio Josefo, que é polêmico, mas ele pega uma versão em árabe, que ele também conhecia árabe. Ele pega uma versão em árabe, século XI, se não me engano, e uma versão que já não tem acréscimo de cristãos, né? Então é uma versão mais limpinha, não tem aquele acréscimo. Para quem não sabe, o testemunho de Flávio Josefo, o Flávio Josefo era um historiador judeu, cidadão romano, e que escreveu a história do povo judeu, a história das guerras do período, amigo do imperador de Roma. E tem uma passagem que ele fala de Jesus. Ele fala: Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Ele era o Messias. Isso aí foi o cristão que acrescentou. A passagem de Jesus, a passagem do Flávio Josefo, que o Davi Flusser aceita, é outra. No próximo vídeo, eu creio que eu vou ler. Eu leio essa passagem para vocês. Mas ele aceita Jesus como sendo um sábio, um rabi que tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo entre os grandes intelectuais judeus daquele período, mas que teve uma divergência entre os outros rabis, uma divergência grave. E esse vídeo já está com 12 minutos, e eu nem lembro mais o que eu falei até agora. Eu vou parar para reescutar o que eu falei para não ficar repetindo, e aí faço depois a segunda parte desse vídeo.